Bom dia a todos. Sim, o mundo está mudando. Vivemos em um mundo pautado pela hiperconectividade, pela grande capacidade de armazenamento e análise de dados e informações disponíveis em todo lugar e a qualquer momento. Muitas são as ondas de transformação e nós precisamos estar atentos a elas. O conhecimento absorvido nas disciplinas é de vital importância e serve como alicerce para a nossa compreensão de mundo. Mas nós temos que estar vigilantes ao que acontece ao nosso redor para sermos críticos dessa realidade e questionarmos se existem oportunidades de inovação. Você duvida? Veja no vídeo a seguir. From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need a new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was third graders. I've just given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? Viram? Uma das grandes revoluções que está acontecendo agora no mundo é a indústria 4.0. Vamos saber um pouco mais a respeito dela? A indústria 4.0 é a chamada quarta revolução industrial. O seu contexto surgiu na Alemanha em 2011, como resultado de um projeto unindo empresas, universidades e governo, para modernizar a indústria local. Ela promove a informatização da indústria e tem base nas inovações tecnológicas que permitem a conectividade da automação, do controle e da tecnologia da informação para aprimorar os processos da manufatura. O objetivo da indústria 4.0 é criar as fábricas inteligentes, onde o processo de produção é totalmente digitalizado e conectado em rede. A automação cria uma interface muito importante com um sistema de monitoramento autônomo e inteligente. A indústria 4.0 se sustenta em 4 pilares principais: a Internet of Things, o sistema cyberfísico, Big Data e cibersegurança. A Internet das Coisas consiste na conexão em rede de objetos físicos, ambientes, veículos e máquinas por meio de dispositivos eletrônicos embarcados, que permitem a coleta e a troca de dados. No caso da indústria, a IoT irá conectar máquinas por meio de sensores e dispositivos a uma rede de computadores, possibilitando a centralização e automação do controle da produção. A IoT possibilita a interligação de máquinas, ferramentas, meio de transportes, matérias-primas e informações permanentemente durante todo o processo produtivo. Sistemas cyberfísicos, chamados CPS, consistem de objetos com software integrado e eletrônicos que são conectados entre si ou via internet para formar um sistema único e em rede. Ele inclui sensores e componentes para mover ou controlar um mecanismo ou sistema, os chamados atuadores, de modo que possa ligar o CPS ao mundo exterior. No ambiente de fabricação, os CPS podem melhorar os processos compartilhando informações em tempo real entre máquinas industriais, cadeia de fornecimento e de fabricação, fornecedores, sistemas de negócio e clientes. Esse sistema pode otimizar a indústria por meio de auto-monitoramento e controle de todos os processos de fabricação e pela adaptação da produção para atender às preferências dos clientes. Assim, as cadeias de fornecimento recebem maior visibilidade e controle, melhorando a rastreabilidade e a segurança das mercadorias. O termo Big Data se refere à grande quantidade de dados armazenados pelas empresas. Ele pode ser explicado em 3 Vs: volume, velocidade e variedade. Volume, pois as empresas recebem e armazenam uma grande quantidade de informações todos os dias.
A velocidade está relacionada com a rapidez com que estes elementos são criados na internet, e a variedade descreve a variabilidade de formatos que esses dados são encontrados. O que realmente importa é a maneira como a empresa maneja esses dados. O Big Data pode ajudar em pesquisas, análises, coletas e cruzamentos de dados, por exemplo. A necessidade da segurança de dados cresce ao mesmo passo que os negócios ficam mais conectados e automatizados. A chamada Cloud Computing, computação em nuvem, permite a fácil colaboração de setores dentro e fora da empresa, com a interligação entre departamentos, fornecedores, clientes e transportadoras. Porém, a abertura dessas informações exige muita cautela. Antes, a segurança de dados era uma preocupação quase exclusiva das empresas que lidam com serviços financeiros, como os bancos. Porém, com a quantidade de informações colocadas na nuvem e o advento do controle informatizado dos processos, a cibersegurança é uma das principais preocupações na manufatura 4.0. Segundo a CBR, um centro de pesquisa britânico, ataques cibernéticos custam 34 bilhões de euros por ano às indústrias britânicas. Segundo a PwC, cerca de metade das empresas na Inglaterra serão vítimas de ataques cibernéticos até 2018. Por isso, na busca pela manufatura 4.0, todas as decisões devem levar em conta a segurança dos dados e do controle dos equipamentos, preocupação antes inexistente em sistemas internos e isolados do mundo. A planta da Siemens, que produz controladores lógicos programáveis na Alemanha, é um claro exemplo da indústria 4.0. Ela gera e armazena quase 50 milhões de informações por dia e cada produto tem seu próprio código de barra. No Brasil, a Embraer possui desde 2015 sensores nos equipamentos para monitorar o processo produtivo. Porém, a manufatura 4.0 só se estabelecerá no Brasil em pelo menos 10 anos. A indústria 4.0, em resumo, consiste da digitalização das cadeias produtivas e a utilização das ferramentas que dão base à indústria 4.0, a saber, Big Data, principalmente, e Internet das Coisas. O conceito de indústria, então, ele pode ser estendido a diversos cenários onde se existe a aquisição, o processamento e a entrega de um produto. A digitalização desta cadeia, nos mais diversos contextos, podem fazer uso dessas mesmas ferramentas e criar cenários inovadores de utilização. Vamos ver alguns desses cenários? O que aconteceria se pudéssemos reunir as informações de diversas produções agrícolas locais e, a partir dessa grande massa de dados, direcionar a produção local em prol de uma gestão ambiental sustentável? Os sistemas de informação eles têm o potencial de agregar essa grande massa de dados e possibilitar uma análise macro em tempo real. É possível, por exemplo, o controle de pragas a partir do monitoramento em tempo real em diversas produções, indicando, por exemplo, os vetores de movimentação dessas pragas. É possível também, no cenário agrícola, como poderíamos, por exemplo, integrar a cadeia de demanda, ou seja, restaurantes e consumidores no fim da produção, como poderíamos ligar isso a produtores locais, a arranjos locais e direcionar, por exemplo, a colheita em prol de abastecer o mercado produtivo final. Essa interligação é o cerne da indústria 4.0. É o que o Big Data possibilita a partir da análise dessa grande massa de dados. E se pudéssemos incorporar comentários e respostas dos clientes ao processo produtivo? Instrumentos musicais têm uma característica própria de unicidade, principalmente no que se trata de instrumentos sob encomenda. Um instrumento ele pode ser transformado em um item de manufatura, um item em escala, a partir, por exemplo, de um instrumento feito sob encomenda. Então, processos que existem atualmente, como escaneamento 3D, manufatura aditiva, podem levar em consideração a resposta desses clientes sobre critérios como tonalidade, timbre dos instrumentos, incorporar esse feedback, essa resposta ao processo produtivo e fazer com que aquele instrumento, que em um primeiro momento era um instrumento único, venha a se tornar um item de produção em massa, utilizando cada uma dessas ferramentas. Um dos princípios de uma boa gestão de negócios é incorporar o conhecimento das pessoas aos processos. A informação deve ser incorporada ao negócio, ela não pode ficar presa na cabeça das pessoas.
Em um cenário de manufatura, é de vital importância entender por que as falhas ocorrem. Imagine se você pudesse responder que falhas ocorrem mais, quando ocorrem mais, quanto tempo demora entre uma falha ocorrer e alguém resolver, quem resolveu, quanto tempo demorou para resolver, como foi resolvido. Então, os sistemas de informação, eles têm essa capacidade de, diante da digitalização dessas informações, extrair inteligência de negócio de forma a transformar a indústria em questão numa indústria mais inteligente. Indo além, imagine um cenário de contabilidade. Você tem uma indústria, as pessoas trafegam entre setores e você precisa rastrear o tempo que se gasta em cada setor para direcionar o centro de custos daquela pessoa. As tecnologias de comunicação, de hiperconectividade, de localização, de geoposicionamento possibilitam esse rastreamento ao passo que ao centralizar essa informação em um sistema de informação, você pode rastrear o tempo gasto em cada um e assim direcionar o centro de custos e ter uma gestão mais confiável de como está sendo investido o tempo e os recursos de uma determinada empresa. Do ponto de vista de negócios imobiliários, como seria bom se eu pudesse entender o perfil do meu cliente? Se eu pudesse direcionar as minhas propagandas ou a minha abordagem ao que de fato interessa àquele cliente. E se eu souber que ele gosta de esporte, se eu souber que ele prefere ter uma academia em casa, que ele prefere ter um local para tocar uma música, será que eu não poderia melhorar a minha abordagem e, de certa forma, transformar as chances de se fechar um negócio? São todas possibilidades que vêm com as ferramentas que dão base à indústria 4.0. É mais uma possibilidade de novos negócios e de inovação. Na construção civil, ocorre muitas vezes em que você tem diversas construções sendo realizadas de forma paralela e que pode existir uma troca entre o que é resto para um se transformar em insumo para outro. Interligar essas cadeias produtivas de forma a transformar a possibilidade de você ter essa troca de insumos por produtos dentro de um ambiente maior é um outro cenário completamente provável e possível utilizando-se as ferramentas da indústria 4.0. A indústria 4.0, principalmente no tocante à manufatura de bens de consumo, envolve inerentemente as vertentes de engenharia elétrica, mecânica e computação. A computação ela norteia a indústria 4.0 ao passo que se trata de fato da digitalização desse mundo produtivo. Diante do processo de produção, das etapas de vital importância é o controle de qualidade. Pensando no controle de qualidade do ponto de vista de um ser humano, seria de se esperar a análise da seguinte forma: você produz uma determinada peça, posiciona essa peça de forma a poder executar uma análise. Se tratando de um ser humano, essa análise pode ser uma análise visual, em que você observa a peça dos pontos de vista que você julga interessante e, após esse momento, detectando determinados itens, você pode fazer o descarte ou então indicar que aquela peça é uma peça defeituosa. Imagine agora se esse processo for feito todo de forma automática. Esse posicionamento já está inerentemente ligado ao processo da mecânica, que é como tratar com a movimentação dessa peça para que ela vá a um posicionamento conhecido. Após esse posicionamento, a próxima etapa é a aquisição dessa imagem. A aquisição que, por um humano, é feita a partir da visão, seria feita utilizando visão computacional, utilizando câmeras. Entra aí o processo voltado à engenharia elétrica, como alimentar essa câmera, como conseguir essa informação. De posse dessa informação, dessas imagens, existe uma etapa de processamento e classificação, onde entra os sistemas computacionais e conhecimentos como aprendizagem de máquina, como algoritmos de aprendizagem profunda. Então, quando você interliga cada uma dessas vertentes, você acaba criando um processo de qualidade mais robusto, mais fiel e interligado a cada cadeia do conhecimento, a elétrica, a mecânica e a ciência da computação.
A indústria 4.0 é isso, é integração, é interligação de conhecimentos. Vocês estão aqui num sábado integrador com pessoas das mais diversas áreas de conhecimento e aproveitem esse momento para trocar informações e criar soluções dentro desse contexto. Até uma próxima!